Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós damos início neste momento à solenidade de abertura do 25º Encontro Nacional do Senalbas, uma promoção do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Rio Grande do Sul. O Encontro do Senalbas tem por objetivo fundamental a qualificação e o aperfeiçoamento de seus dirigentes, bem como a definição e o planejamento das metas a serem empreendidas pelos sindicatos da categoria profissional em termos de reivindicações e expansão das lutas sindicais no âmbito da categoria profissional em particular e também do sindicalismo em geral. Nossos agradecimentos desde já aos patrocinadores do evento, Caixa Econômica Federal, Governo Federal e GBUX Previdência Privada. Convidamos para compor o palco desta abertura do 25º Encontro Nacional do Senalbas, o senhor presidente do Senalba Rio Grande do Sul e anfitrião do evento, senhor Antônio Johan. O senhor diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho e também palestrante deste encontro, Dr. Stanley Gasek. O senhor professor Iraci da Silva Borges, palestrante deste encontro, também representando todos os demais palestrantes. Convido a todos neste momento para acompanharmos o hino nacional. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança agradece. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante da própria natureza, as belas sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo
Nós destacamos e agradecemos as presenças nesta solenidade de abertura do Encontro Nacional dos Senalbas das seguintes delegações. Delegação do Amazonas, aqui representada também por seu presidente Dilson Messias Cabral Filho, da Bahia, presidente Armando de Assis Matos, do Distrito Federal, presidente Paulo Sérgio Pereira, de Minas Gerais, diretor Sérgio Oliveira Santos, do Rio de Janeiro, presidente Alcides Freire, do Rio Grande do Norte, presidente Edinaldo Fernandes Gomes, Rio Grande do Sul, presidente Antônio Johan, os municípios do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, presidente Alceu Adelar Hoffmann, Cruz Alta, presidente Valdeci José Lorenzon, Passo Fundo, presidente Antônio Desorde Zimmermann, Pelotas, presidente Maritana Almeida Banda, Santa Rosa, presidente Valdir Ludke, Santana do Livramento, presidente Marciano Alves Dias, Santo Ângelo, presidente Adelar de Oliveira Almeida. O Estado de São Paulo, presidente Luiz Carlos Gomes Pedreira, Sergipe, presidente Maria de Fátima Santos Andrade e Tocantins, presidente Adolfo Utan Gomes de Brito. Convidamos a todos neste momento para assistir um vídeo institucional do Senalba RS. Uma parceria baseada na força coletiva, na força da categoria de trabalhadores que acreditam na união como forma de garantir representatividade social, qualidade de vida e bem-estar. Uma história marcada por uma postura firme e transparente, sempre com autonomia, ética e independência na luta dos interesses das categorias que representa. O Senalba RS, Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional, construiu uma trajetória marcante, com conquistas e avanços para todos os segmentos da categoria que representa. O Senalba atua com fundamento na democracia, na dignidade humana e nos valores sociais do trabalho. Também se pauta pela pluralidade política, de credo e legitimidade da ordem jurídica. Representa aproximadamente 40 mil trabalhadores empregados em cerca de 5 mil empresas e entidades gaúchas. Comprovando a qualidade de seus serviços, conquistou a certificação ISO 9001. O Senalba ele nos dá aqueles benefícios de atendimento médico, atendimento odontológico e tem uma assessoria jurídica que a gente dispõe também, a gente pode utilizar quando precisar, né? Porque a gente tem médicos, dentistas e paga pouco e tem bastante a qualidade de vida. Pela facilidade das consultas médicas, né, que tem, e pelo serviço odontológico, serviço clínico e também o jurídico, que eu já precisei e fui muito bem atendido. Eu acho que é uma coisa inteligente, né? Ter assistência sempre é bom. Quem é associado ao Senalba precisa de assistência jurídica nas áreas trabalhistas e em homologações de rescisões e pode contar com a estrutura oferecida pelo sindicato. São profissionais qualificados, aptos a prestar esclarecimentos e encaminhar com agilidade a liberação de documentos. Também sabe que tem à sua disposição e de sua família diversos serviços e benefícios. Com atenção total para a saúde, são oferecidos na sede do sindicato atendimentos médico e odontológico. Ainda são disponibilizados diversos convênios com serviços de saúde especializados. Atendido com atenção, né, com zelo, tu liga, marca consulta. As meninas têm maior empenho para fazer o melhor dia, né? O serviço jurídico também é muito bom. Mas sim a parte médica e principalmente a parte de odontologia, onde eu uso, e de muita qualidade. Eu acho que o Senalba se preocupa com a qualidade dos profissionais que eles empregam dentro do sindicato para
que atende muito bem os seus associados. Para maior conforto e praticidade de sua categoria e de toda a comunidade, o sindicato abriga uma agência do FGTAS Cine. Essa unidade se dedica a atender e intermediar mão de obra, seguro-desemprego e qualificação profissional. Essa é mais uma prova do papel cidadão de um sindicato que trabalha para beneficiar toda a sociedade. Através de sua cooperativa habitacional, o Senalba já propiciou que diversos associados tornassem realidade o sonho da casa própria. Na primeira fase, foram entregues 31 residências de alto padrão de qualidade. Desde 2011, a cooperativa trabalha em uma nova sede, o que garante maior autonomia e agilidade no atendimento. A força de um sindicato está no seu poder de negociar melhores condições de trabalho e de remuneração para seus integrantes. E nos últimos anos, as reposições salariais obtidas pelo Senalba sempre foram acima da inflação, com ganho real para os trabalhadores. Isso garante maior poder de compra e qualidade de vida para todos aqueles que acreditaram na capacidade de negociação da entidade. A entidade sindical na vida do trabalhador é extremamente importante, porque é ela que cuida, zela e busca atender, através da negociação coletiva, os interesses dos trabalhadores. Para receber benefícios, nós temos que correr atrás, né? E o sindicato, eu acho que é a solução para o caso. Enquanto o funcionário não tem poder de pressão, aglutinados e juntam num grupo com o sindicato, eles conseguem muitas coisas. Quanto mais pessoas estiverem lá apoiando o sindicato, maior vai ser a força que vamos ter, né? Venha participar do Senalba para transformá-lo em um sindicato autêntico, legítimo, para representar todos os interesses da categoria. Porque sindicato forte só é aquele que conta com a participação de toda a categoria. O Senalba RS tem em sua trajetória a marca da parceria com a categoria que representa. Uma história que traz o orgulho do passado, muito trabalho no presente e um futuro que será o resultado da união de todos aqueles representados pelo sindicato. Convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor presidente do Senalba RS, Antônio Johan. Ilustríssimo senhor diretor adjunto da OIT, Stanley Kazek, que tive a honra e a felicidade de conhecer em Atlanta, nos Estados Unidos, por ocasião do Fórum Social Mundial, e posteriormente reencontrá-lo em diversos eventos aqui no Brasil. Ilustríssimo Dr. Iraci da Silva Borges, que também conheci nas lides sindicais, advogado trabalhista, destacado principalmente no estado do Paraná, mas em que, através das reuniões e discussões jurídicas, nos conhecemos, principalmente na força sindical. Companheiros dirigentes do Senalbas que acolheram o nosso convite. Diretores e colaboradores do Senalba do Rio Grande do Sul, dentre os quais contamos o Dr. Batu, assessor jurídico nosso e fundador do Senalba do Rio Grande do Sul. Meus familiares, a minha esposa, os 3 filhos e o netinho, Emiliano, senhoras e senhores. O aviador e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, em um de seus tantos escritos, de modo especial, O Pequeno Príncipe, afirmou que
o essencial é invisível aos olhos. Quando aqui nos reunimos para falar de temas tão caros e importantes para a vida dos trabalhadores do Brasil, como negociação coletiva, direito do trabalho, direito sindical, comunicação profissional, crise econômica mundial e o impacto na vida dos trabalhadores, estamos falando de nossas esperanças, nossas expectativas e nossos sonhos. Isso é invisível aos olhos, mas sensível ao coração. Essa força move a todos nós e nossas organizações para que tenhamos coragem, dedicação, coerência, competência e unidade na busca das melhores condições de vida e dignidade para os empregados em entidades culturais, recreativas, de assistência social, de orientação e formação profissional. O sindicato, por força da dinâmica de evolução da sociedade, não é mais apenas uma instituição de representação da categoria nas questões trabalhistas. Transformou-se em um ator político na sociedade moderna. Para tanto, precisa preparar-se, qualificar-se e, principalmente, a sua participação e suas intervenções no campo das organizações representativas, nas políticas públicas e nos espaços de discussão e deliberação dos programas de desenvolvimento econômico e social. Nossa missão maior é realizar a defesa dos interesses dos trabalhadores, mas não estamos isolados de um mundo que evolui na estrutura de organização da sociedade, com atores de diversos matizes. Em nossa origem sindical, no contexto da sociedade industrial e no surgimento da sociedade de massas, conquistamos a nossa liberdade de ação a duras penas e graças ao empenho de lideranças históricas que defenderam a livre organização sindical. Lembremos o que escreveu o Papa Leão XIII, já em 1891, na encíclica Rerum Novarum, um dos arautas em defesa da liberdade sindical. Se os cidadãos são livres para se associarem, devem sê-lo igualmente livres para adotarem os estatutos e regulamentos que lhes pareçam mais apropriados ao fim que visam. O chefe da Igreja Católica daquele período refere-se à não interferência do Estado na organização sindical com a seguinte afirmação: proteja o Estado estas sociedades fundadas segundo o seu direito, mas não se intrometa no seu governo interior e não toque nas molas íntimas que lhe dão vida. Isso dito, há mais de um século nos dá a garantia de agirmos na liberdade e na autonomia sindical, livres de qualquer tutela ou interferência que venha a ferir nossas opções, nossos interesses e nossos propósitos. Atuemos, pois, na sociedade para torná-la mais justa e economicamente equilibrada, porque isso é uma das exigências que se impõe à coerência da vida sindical. De outra parte, o sindicato é um agente com responsabilidade social. O sindicato não faz apenas a defesa dos interesses da categoria nas questões salariais e demais direitos trabalhistas, mas atua na promoção da dignidade do trabalho. Cada vez mais somos convocados a atuar nas políticas de promoção de acesso ao trabalho, ao emprego e à qualificação profissional. Esse é um desafio que se impõe aos Senalbas de todo o país. Não podemos nos olvidar aqui da recente Conferência Nacional sobre o Trabalho Decente, no qual tive a oportunidade de rever o caro amigo Stanley. Este foi um feito histórico. O Brasil foi a primeira nação do planeta
a realizar uma conferência nacional tripartite sobre o tema. Evidentemente que não podemos nos extasiar diante do fato. Precisamos adentrar as responsabilidades que dele advêm. As decisões ali tomadas não competem apenas ao aparelho do Estado. Elas remetem para uma responsabilização dos sindicatos como partícipes da efetivação de políticas públicas que assegurem a implementação das medidas que garantam a decência para a vida dos trabalhadores e de suas famílias, desde a remuneração até a observância dos direitos sociais e direitos fundamentais. Temos uma parcela de responsabilidade da qual não podemos esquivar. Na luta pela garantia dos direitos sociais e econômicos dos trabalhadores, não existem adversários, mas parceiros. Lembremos o que disse o 32º presidente americano, Franklin Roosevelt, responsável pela imersão dos Estados Unidos na modernidade. O ingrediente mais importante na fórmula de sucesso é saber se relacionar bem com as pessoas. Que esse 25º Encontro Nacional do Senalbas possa orientar e instruir para a nossa responsabilidade social. Por fim, a complexidade da legislação trabalhista e sindical, resultado da dinâmica veloz das mudanças sociais e econômicas, exige qualificação permanente de nossas lideranças para responder com competência às demandas das relações trabalhistas. Por esta razão, aqui nos encontraremos com o conhecimento, a clareza e a objetividade com as quais nos brindarão Stanley Gazek, Clemente Gans Lúcio, Iraci da Silva Borges, Carlos Alberto Gomes Chiarelli e Mara Belau. Auguro que esse evento nacional que ora iniciamos promova encontros, convivência, aprofundamento, conhecimento e atualização a todos nós que ora buscamos e necessitamos de orientação segura e qualificada para responder às nossas interrogações e demandas de nosso tempo. Vamos também experimentar aspectos importantes da riqueza, da diversidade cultural do Rio Grande do Sul. Neste período em que todos nós gaúchos celebramos o evento da Revolução Farroupilha, que marcou nossa história e cravou de sentimento patriótico o povo gaúcho. Que estes momentos acrescentem em nós sensibilidade e humanidade. Tenho certeza que irão apreciar a beleza das expressões que por aqui irão desfilar. Para encerrar, ao predizer a alegria e satisfação do Senalba RS e dos demais Senalbas do Estado do Rio Grande do Sul em recebê-los, volto ao pensamento deste fantástico aviador francês que sondou as profundezas do pensamento. Aqueles que passam por nós não vão sós. Não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. A partir desse momento, queremos compartilhar a responsabilidade do sucesso deste evento com os palestrantes e com todos os senhores que aceitaram o nosso convite. E declaro abertos os trabalhos do 25º Encontro Nacional do Senalbas. Um bom encontro para todos nós. E neste momento nós teremos uma homenagem da Fezenalba Intersindical para a Fezenalba Rio Grande do Sul, com a entrega de uma placa a ser entregue pelo presidente da Fezenalba Intersindical, senhor Luiz Carlos Gomes Pedreira, ao presidente da Fezenalba Rio Grande do Sul, Antônio Johan.
ao companheiro Johan, presidente da FECENALBA e do Senalba do Rio Grande do Sul, os nossos cumprimentos por essa realização. Parabéns. Diz a placa, em nome de toda a nossa diretoria, parabenizo a FECENALBA Rio Grande do Sul pela incansável luta de todos os seus membros na criação desta tão respeitada entidade sindical. Canela, Rio Grande do Sul, setembro de 2012, Luiz Carlos Gomes Pedreira, presidente FECENALBA, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo, Tocantins, Sindaf e Distrito Federal. Convido a todos, neste momento, para acompanharmos o hino rio-grandense. Nós agradecemos a presença dos integrantes do palco nesta abertura do 25º Encontro Nacional dos Senalbas e os convidamos a ocupar seus lugares na plateia para acompanharmos a palestra magna do diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho, Dr. Stanley Gasek. Nosso palestrante, Stanley Gasek, é advogado trabalhista com experiência na área internacional. Em 1978, obteve o GED na Harvard Law School e em 1974 obteve o seu BA em Estudos Sociais na Harvard University. Foi professor adjunto na mesma universidade, por mais de 30 anos tem se especializado nos temas relativos ao mundo do trabalho em vários países do mundo. É diretor adjunto do escritório da OIT no Brasil desde agosto de 2011. De agosto de 2010 a julho de 2011, foi oficial de Relações Internacionais no Departamento do Trabalho dos Estados Unidos da América, sendo responsável pela política e análise comparativa da legislação trabalhista. Representou o governo norte-americano nas discussões bilaterais mantidas com contrapartes de ministérios do trabalho em todo o mundo.
e em conferências de várias organizações internacionais, incluindo a OIT e a Conferência Interamericana dos Ministros do Trabalho. Antes de trabalhar no governo do presidente Obama, foi conselheiro especial para Direito do Trabalho Internacional no Centro de Solidariedade, AFL-CIO, e diretor associado do Departamento Internacional da mesma entidade entre 2006 a julho de 2010. De 1997 a 2005, exerceu o cargo de diretor assistente de Assuntos Internacionais para as Américas, da mesma entidade. De 1984 a 97, foi diretor assistente para Assuntos Internacionais no Sindicato Internacional de Trabalhadores no Comércio e na Indústria de Alimentos. Em dezembro de 2010, representou o governo dos Estados Unidos na Conferência Regional Americana da OIT, realizada em Santiago, do Chile. Em 99, atuou como representante dos trabalhadores americanos na Conferência Regional Americana da OIT, realizada em Lima, Peru. De 97 a 2010, foi representante dos trabalhadores americanos na Conferência do Comitê Permanente da OIT para a aplicação dos princípios do trabalho. De 2007 a 2010, atuou como porta-voz dos trabalhadores nas sessões especiais sobre trabalho forçado na Birmânia, Mianmar, durante as conferências da OIT em Genebra. Em 1984, participou como membro do Grupo de Trabalhadores na Conferência Setorial da OIT sobre a indústria global de alimentos. Possui vasta experiência na preparação de casos junto ao Comitê de Liberdade Sindical da OIT. É autor da análise comparativa dos sistemas de legislação trabalhista brasileira e norte-americana, intitulada Sistemas de Relações do Trabalho, Exame dos Modelos Brasil-Estados Unidos. Nós passamos a palavra, então, para a sua palestra magna ao Dr. Stanley Gasek. Bom, boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o companheiro, amigo, o presidente Antônio Johan, presidente do Senalba, do Rio Grande do Sul, Dr. Iraci, de grande honra estar com o senhor. Distinguidos convidados e convidadas, companheiros e companheiras dirigentes do Senalbas, realmente uma honra ímpar para nosso escritório da OIT, em Brasília, e também um grande privilégio pessoal estar presente nessa 25º Encontro Nacional do Senalbas, nessa linda Serra Gaúcha, e ter a honra da palestra magna. Uma saudação bem especial para a Senalbas e todas as Senalbas e para a Central também, a Força Sindical. Tomei a liberdade de chamar os senhores e as senhoras companheiros e companheiras, pois venho do movimento sindical, antes de assumir o meu cargo como um funcionário de uma organização da ONU. Mas também os primeiros fundamentos dessa organização internacional da ONU, a Organização Internacional do Trabalho, desde a sua fundação em 1919, foram e continuam sendo os direitos e princípios do trabalho, inclusive direitos fundamentais de liberdade sindical e de negociação coletiva. O companheiro Antônio Johan sugeriu os seguintes temas para a minha palestra de hoje a ser abordados em 45 minutos. Mais ou menos uma missão impossível, mas eu vou dar toda a força. História e origens da OIT, a estrutura da OIT, as convenções fundamentais e como os sindicatos e os trabalhadores podem utilizar o sistema normativo da OIT, uma referência à importância das organizações sindicais internacionais e um foco na jurisprudência e nas normas da OIT em termos da prevenção e o combate das práticas antissindicais. Além de ter uma história com o movimento sindical norte-americano e internacional, como foi claro pela introdução muito generosa do meu currículo, também eu sou advogado de formação de carreira, e os advogados adoram começar qualquer palestra ou argumento
com ressalvas, com condições prévias, com advertências, etc., etc. Eu não sou nenhuma exceção. E agora vai. Tenho sotaque do estrangeiro, obviamente, português ainda bem puxado, mesmo com 30 anos de privilégio de alguma convivência com o Brasil, mas também com grande risco de tropeções nesta segunda língua. Então, eu peço desculpas de antemão. Eu não tenho nenhum PowerPoint hoje à noite, sou eu falando. Eu tenho a tendência de ficar bem técnico até chato com as explicações jurídicas. E vou tentar evitar os disparates e tropeções geralmente atribuídos aos americanos, mas não posso garantir com absoluta certeza. Mas uma mensagem fundamental para deixar com vocês hoje à noite, eu acho que é muito importante. Meu amigo Dr. Clemente Gans vai falar amanhã sobre a crise econômica mundial. E eu acho que agora, mais do que nunca, a OIT tem um papel absolutamente crítico e imprescindível para contribuir à recuperação e ao desenvolvimento sustentável da nossa economia global e da nossa realidade globalizada. Pois a crise mundial de hoje é uma crise de emprego e de trabalho decente, que não pode ser resolvido sem um foco estratégico no emprego e no trabalho decente. Por isso, a OIT e também o movimento sindical internacional, vocês, como constituinte da OIT, têm que estar na mesa da governança global, não apenas como convidados e observadores, mas como atores e participantes. Isso tem progredido bastante. Agora a OIT está na mesa do G20, graças aos esforços de muitos chefes de Estado, especialmente do presidente anterior, Luiz Inácio Lula da Silva. Outra mensagem fundamental de hoje. O sistema normativo da OIT, especialmente as normas quanto à liberdade sindical e o direito de negociação coletiva, pode ser uma referência e uma ferramenta muito útil para vocês. Eu não terei o tempo hoje à noite de vasculhar todos os detalhes e os procedimentos do sistema. Mas eu e o nosso escritório em Brasília estamos à sua disponibilidade no futuro imediato para explicar e orientar a respeito. E mesmo que o sistema normativo da OIT não tenha, ou parece que não tem, muita capacidade de ser um regime com decisões e determinações auto-executáveis, a força da revisão feita pelo sistema normativo da OIT, chamado Sistema de Supervisão, junto com a assistência técnica da OIT, pode gerar políticas novas de melhoria em termos dos direitos sindicais, mesmo com a ausência dos chamados capacetes azuis da ONU. Essas decisões têm uma força política e moral que eu acho que poderiam ser bem valiosas para vocês, para todo o movimento sindical do mundo. Também, as normas da OIT têm sido incorporadas em outros regimes, adquirindo mais alavanca, mais força, por exemplo, nos acordos de comércio, tratados de comércio, nos sistemas das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial, no Mercosul, etc. A OIT foi fundada na conclusão da Primeira Guerra Mundial, com esforço para evitar guerras no futuro, que não deu certo, obviamente, através de um sistema de paz industrial e de diálogo social mundial, chamado justiça social na época. Na verdade, o termo direitos humanos existia, mas surgiu muito mais depois da Segunda Guerra Mundial e com a fundação da ONU. Em 1919, os Estados signatários do Tratado de Versailles criaram a Organização Internacional do Trabalho, pois eles eram cientes de que, agora estou citando o preâmbulo da Carta, que começa de aspas, existem condições de trabalho que implicam para muitas pessoas injustiça, miséria, privações, o que gera um descontentamento, tal que a paz e a harmonia universais são postas em perigo. Fim de aspas. O que os fundadores da OIT reconheceram em 1919 foi que a economia mundial precisava de regras claras para que o progresso econômico fosse sinônimo de justiça social, de prosperidade e de paz
para todos e todas. Também a Declaração de Filadélfia da OIT, em 1944, 25 anos depois, declarou os mesmos princípios e também declarou que a negociação coletiva é um direito internacional fundamental. A OIT é o único legado da velha Liga das Nações que sobreviveu, e mesmo que a OIT faça parte da ONU, na verdade, ela antecedeu a ONU, na verdade, 30 anos. E essa ideia das regras claras foi a inspiração e o motivo fundamental para o sistema de supervisão normativa da OIT. E com a crise econômica de hoje, global de hoje, há uma necessidade para essas regras claras, mais do que nunca. Há uma ressonância assustadora para os dias de hoje. E desde a sua criação, a OIT foi fundada no conceito do tripartismo: governos, empregadores e trabalhadores, para garantir a paz industrial e para dizer jamais às guerras, que não deu certo, que, como eu falei, é o único órgão da ONU e das todas as organizações internacionais com tal estrutura e com tal natureza. A OIT de hoje reúne 184 países, os Estados-membros, inclusive Brasil, obviamente. Sua estrutura tem a Conferência Internacional do Trabalho, que realmente é a suprema autoridade da organização, uma vez por ano, em Genebra. Tem o Conselho de Administração, órgão executivo da OIT, que se reúne 3 vezes por ano. E tem a Secretaria Internacional, com o Departamento de Normas, responsável pela revisão regular do sistema normativo. A Conferência Internacional do Trabalho é composta pelas delegações dos Estados-membros, integradas por 2 representantes dos governos, um dos trabalhadores e um dos empregadores. Tem a função, entre outras, de elaborar e aprovar e promulgar as chamadas convenções. Tem o Conselho de Administração, 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores, 14 dos empregadores, eleitos cada 3 anos. Agora, o companheiro, o Neco, o secretário internacional da Força Sindical, é representante dos trabalhadores brasileiros no Conselho. Há 10 postos governamentais permanentes da importância industrial. E o Brasil agora faz parte desse grupo de 10. E o Conselho tem o papel executivo de políticas, administração, orçamento da OIT, e também tem o poder de determinar instâncias do sistema de supervisão normativa, inclusive reclamações e queixas baseadas em violações das convenções. Também o Conselho elege o diretor ou diretora-geral cada 5 anos. As convenções, as chamadas convenções. Na verdade, as convenções da OIT são instrumentos que criam obrigações jurídicas ao serem ratificadas. São o coração do sistema normativo. Elas têm um efeito vinculante assim que forem ratificadas pelos Estados-membros. Isso implica a obrigação de incorporação total ao sistema jurídico, legislativo, executivo e administrativo. E a Emenda Constitucional 45, de 2004, no Brasil, define que a ratificação de qualquer tratado ou convenção de direitos humanos, que deveria incluir a Convenção da OIT, teria o efeito de uma emenda constitucional se a ratificação tivesse um voto de 3/5 das ambas das câmaras do Congresso. Há um total de 189 convenções da OIT. O Brasil ratificou 82, que estão em vigor. Também o Brasil ratificou 7 das 8 convenções chamadas convenções fundamentais, ou seja, convenções que são imprescindíveis para regime de justiça social e de trabalho decente, e são convenções que não deveriam depender do nível de desenvolvimento e crescimento de um país, de um Estado-membro. São as convenções sobre liberdade sindical, organização sindical, negociação coletiva, e proibições a trabalho forçado, trabalho escravo, trabalho infantil, e proibições contra a discriminação no emprego e na recompensa no emprego. O Brasil ratificou 7 desses 8, salvo o caso da Convenção 87
sobre liberdade sindical. Muito rápido esse sistema normativo. Isso aqui pode ser muito abstrato, mas eu gostaria de deixar vocês com uma noção de como funciona. Tem o Comitê de Peritos. O Comitê de Peritos da OIT é um organismo permanente, criado em 1926, composto por 19 membros, eminentes juristas, nomeados pelo Conselho de Administração, com mandato de 3 anos, renovável. O ministro Lélio Bentes Correia, do TST, é o brasileiro, o único brasileiro, no comitê agora. Essa comissão é pura, se os Estados-membros estão dando a adequada atenção às convenções que eles ratificaram. Ou seja, há necessidade de uma ratificação para realizar uma revisão de um Estado-membro a respeito. E a revisão é através de um relatório anual que os peritos preparem, que é revisado pela Comissão de Aplicação das Normas da Conferência Internacional, no qual eu tinha a honra, né, de participar, mais 14 anos, 14 conferências. Os constituintes, trabalhadores, tanto os trabalhadores quanto os empregadores, podem informar o comitê sobre uma convenção que o seu Estado-membro ratificou, falando sobre performance ou não cumprimento para os peritos. Tem uma data fixa para isso, que tudo tem que ser entregue antes do final de agosto, então a data já passou, porque os peritos preparam o relatório em dezembro e é publicado em março. Mas é só uma referência para vocês e para outros companheiros e companheiras do sistema de Sinalbas. Também tem esse Comitê de Liberdade Sindical. Tem 9 membros, 3 dos trabalhadores, 3 dos empregadores e 3 dos governos, escolhidos pelos conselhos de administração. Eles têm sessões 3 vezes por ano. Eles têm o poder de fazer conclusões e recomendações feitas através da revisão dos casos apresentados, entregues. E o comitê pode revisar casos em relação à Convenção 87 sobre liberdade sindical e 98 sobre organização sindical e o direito de negociação coletiva, sem a necessidade da ratificação do Estado-membro. Ou seja, com respeito a esse comitê, mesmo que o Brasil não tivesse ratificado 87, também o Brasil, como todos os Estados-membros, é sujeito à revisão desse comitê. O que o comitê faz? Faz conclusões, recomendações, que são considerados, na verdade, parte do direito internacional. A questão é será que tem força? Será que tem alguma coisa ato executável? Isso é outra questão. Bom, reclamações. Como preparar uma reclamação? Bom, o artigo 24 da Constituição da OIT fala de reclamações que os constituintes, tanto os trabalhadores quanto os empregadores, podem entregar, podem relatar ao Conselho de Administração de uma violação, infração de uma convenção ratificada por um Estado-membro. Qual é o resultado? O Conselho de Administração vai revisar, pode chamar evidências, pode chamar testemunhas também, vai chamar Estado-membro, vai fazer uma série de conclusões e recomendações. E se o Estado-membro realmente não cumprir com essas recomendações, haveria um anúncio público, pode ser considerado uma denúncia, mas o Conselho de Administração vai fazer público que esse Estado-membro não estava cumprindo. Mas isso é a única sanção, entre aspas. Tem as queixas através do artigo 26 da Constituição. Pode ser de um Estado-membro contra outro Estado-membro, pode dizer o Brasil, que ratificou 98, poderia reclamar sobre o não cumprimento com essa Convenção 98 sobre negociação coletiva de outro Estado-membro. Pode ser através de um delegado, qualquer delegado, da conferência, submetendo, né, essa pedido de uma queixa ao Conselho de Administração, ou pode ser a própria Conselho de Administração instaurando a queixa. O que significa a queixa? A queixa, na verdade, vai evoluir no sistema de uma comissão de inquérito
que vai para o país para inspecionar o que está acontecendo com uma série de conclusões e recomendações. Capacetes azuis? Não é? Mas é considerado realmente bem severo na estrutura da OIT. E o artigo 33 da Constituição diz o seguinte: se qualquer membro não se conformar no prazo prescrito com as recomendações eventualmente contidas no relatório da comissão do inquérito, o Conselho de Administração poderá recomendar à Conferência uma medida que lhe pareça oportuna para assegurar a execução dessas recomendações. Esse artigo foi utilizado só uma vez em toda a história da OIT. No ano 2000, lembro muito bem, eu estava lá na conferência, quando o Conselho de Administração pediu à Conferência Internacional que tomasse medidas para levar a Myanmar, Birmânia, a pôr fim à utilização do trabalho escravo. Todo mundo chamou essa medida a medida de sanções. Mas se realmente isso é errado, realmente o artigo 33 não dá à OIT o poder de impor sanções ou penalidades no Estado-membro. O que foi convocado aqui nessa instância foi uma resolução dizendo que todos os Estados-membros podem tomar as medidas, no seu juízo, adequadas para, efetivamente, forçar a barra com Birmânia, com Myanmar. O que aconteceu? De fato, os Estados Unidos, respondendo a essa decisão da OIT, aumentou as sanções contra a Birmânia, também a União Europeia. O resto da comunidade internacional não fez muito, mas isso foi o resultado. Tem outras ferramentas que são mais auto-executáveis nesse sistema da OIT? Tem. Isso é uma coisa muito curiosa. Tem o artigo 32 da Constituição, que diz que as conclusões dessa comissão de inquérito podem ser confirmadas e revisadas pelo Tribunal Internacional da Justiça na Haia. Na história, isso ocorreu só uma vez, em 1938. Tem o artigo 37, nunca foi utilizado, mas o artigo 37 da Constituição fala de um tribunal interno da OIT, com poderes de apreciação e remédios. Eu falo remédios. Eu estou citando do artigo. Começo de aspas. O Conselho de Administração pode formular e submeter à aprovação da Conferência regras destinadas a instituir um tribunal para resolver com presteza qualquer questão ou dificuldade relativa à interpretação de uma convenção. Qualquer sentença, na versão em inglês, a palavra é award, que é remédio, ou prêmio, isso é interessante, mas na versão em português é sentença. Qualquer sentença pronunciada pelo referido tribunal será comunicada aos Estados-membros da organização. Isso poderia dar, na verdade, se isso for exercido, poderia dar alguma coisa um pouquinho mais auto-executável em termos da OIT, mas, por incrível que pareça, nunca foi utilizado, não tinha consenso dos trabalhadores de utilizar, mas agora, com a nova gestão, novo diretor-geral na OIT, o Guy Ryder, que vem do movimento sindical, vamos ver as possibilidades. Na verdade, depende totalmente dos constituintes para levantar o assunto, inclusive os grupos de trabalhadores. Bom, tem dois passivos principais desse sistema normativo. Em grosso modo, não é ato executável, mesmo com os artigos do sistema constitucional que eu acabei de citar, e o sistema revisa as infrações e os descumprimentos dos Estados-membros, dos governos, efetivamente, e não das empresas multinacionais, não dos empregadores, ou no caso dos empregadores reclamando, nem dos sindicatos, mas por causa da estrutura. Porém, na preparação de uma queixa, reclamação, uma queixa diante do Comitê de Liberdade Sindical, pode, na queixa, mencionar o mau comportamento de uma empresa multinacional, dizendo que é justamente porque o sistema do Estado-membro não está revertendo esse mau comportamento que tem uma infração. Então, dá para alavancar a referência
a uma empresa multinacional assim. Muito rápido sobre as organizações sindicais internacionais. Eu não tenho tempo hoje de traçar toda a história dos últimos 120 anos do movimento sindical internacional, com origens e inspiração, coincidindo com a fundação da Segunda Internacional Socialista, na última parte do século XIX. Basta fazer uma referência breve à história bem mais contemporânea. Ao grupo dos trabalhadores na OIT, constituído pelas centrais sindicais do mundo inteiro. E a porta-voz deste grupo é um líder sindical belga, chamado Luc Kordebeck. As organizações sindicais globais principais que fazem parte do grupo dos trabalhadores da OIT são a Confederação Sindical Internacional, a CSI, e a Federação Sindical Mundial, a FSM. A CSI representa 175 milhões de trabalhadores através de suas 311 afiliadas, centrais sindicais nacionais, em 155 países. É a Confederação Internacional de Centrais Sindicais Nacionais, maior do mundo agora, foi formado no 1º de novembro de 2006, em Viena, principalmente pela fusão da anterior Confederação Internacional dos Sindicatos Livres, a CIOSO, e da Confederação Mundial do Trabalho, que teve uma origem e inspiração social cristã. As filiadas no Brasil são a Força Sindical, a CUT e a UGT. A Federação Sindical Mundial, a FSM, diz que representa 78 milhões de trabalhadores de 210 centrais sindicais nacionais de 105 países do mundo. Foi criado em 1945, mas houve uma grande racha em 1949, devido ao descontentamento de muitas centrais, que a organização era mais dominada pelas centrais ligadas com partidos comunistas e com o bloco soviético. As descontentes saíram, formaram aquelas CIOs, os sindicatos livres, em 1949. Houve um declínio e desmembramento grande na FSM, depois da caída do muro em Berlim e do desmembramento da União Soviética, mas continua ainda como um bloco vociferador dentro do grupo dos trabalhadores da OIT. E há duas centrais brasileiras afiliadas, a CTB e a CGTB. Eu menciono essa estrutura, bom, é muito importante. Obviamente, essas grandes confederações são importantes para colocar posições gerais do movimento sindical mundial, mas também essas configurações são bem importantes em termos de política interna da OIT, e que tem um peso grande para dar aval, para dar orientação e para levar a cabo politicamente queixas, reclamações e o uso do sistema normativo. Também, muito rápido, eu vou falar sobre as federações globais sindicais, aglutinando os sindicatos de um ramo, de uma indústria ou de um setor. Do lado da comunidade da Confederação Sindical Internacional, também chamado em inglês Global Unions, há 9 dessas federações sectoriais agora. Por exemplo, tem a UITA para a área de alimentação e a área agrícola. Tem agora a Industrial Law, que é uma fusão de federações globais dos metalúrgicos, de FETIM, dos químicos e energia e das minas, e SEM, e também de FETIV, que é a Federação Global dos Vestuários. Então, mas tem 9 dessas federações sectoriais agora. Por que são importantes? Porque os sindicatos, antes de um setor, indústria, também dos países do mundo, são afiliados diretamente, podem ser afiliados diretamente. E essas federações, nos últimos 20 anos, têm negociado instrumentos bem interessantes, chamados Acordos do Marco Internacional, o Global Framework Agreements em inglês, que, na verdade, é um contrato de uma federação global, aglutinando a todos os sindicatos do ramo mundial, internacionalmente, como multinacional, para estabelecer regras do jogo sobre o comportamento dessa multinacional e também das empresas subcontratadas, etc., etc. Tem sistemas de ajuste de disputas e monitoramento, mas um conceito muito interessante sobre isso.
Será que esses acordos são contratos que poderiam ser executados efetivamente nos sistemas nacionais, locais, nas jurisprudências locais, nacionais? Interessante, porque um juiz federal dos Estados Unidos, o Judge Merced, fez um discurso recentemente na Faculdade de Direito em Georgetown, em Washington, argumentando exatamente isso, que na justiça americana, isso seria considerado um contrato que poderia ser executado na justiça americana. Bom, eu estou viajando um pouquinho, mas realmente acho que temos que, como vocês, como sindicalistas, representando os trabalhadores, suas organizações, realmente, hoje é um momento, com a crise global também, hoje realmente é um momento de muita criatividade. Uma menção muito rápida sobre trabalho decente, que sempre estamos falando de trabalho decente. A bandeira de trabalho decente foi lançada pela OIT em 1999. Ela expressa a síntese do mandato histórico e dos objetivos estratégicos da OIT, a promoção de oportunidades para que homens e mulheres possam obter um trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Para a OIT, a promoção do trabalho decente é a ponte de convergência de 4 pilares estratégicos. Promoção dos direitos fundamentais do trabalho, que eu já mencionei, e a geração de mais e melhores empregos, segundo pilar, o segundo eixo, a extensão da proteção social, terceiro eixo, e o fortalecimento do diálogo social, o quarto. O compromisso formal do Brasil com a promoção do trabalho decente teve seu início em 2003, quando o diretor-geral da OIT, Somavia, e o presidente Lula assinaram um memorando de entendimento para a elaboração de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente no Brasil. A agenda foi lançada em 2006, foi seguido com a elaboração de Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente, também uma Agenda Nacional de Trabalho Decente para a juventude. Também, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas foram inauguradas na Bahia um programa Agenda Estadual de Trabalho Decente. Também em Mato Grosso, isso foi em 2007. Mato Grosso, 2009. Na região da ABC Paulista, em 2010. Em Curitiba, recentemente, em 2011, com a expectativa de mais agendas municipais, regionais e estaduais. E como o companheiro presidente Johan mencionou, é que houve a primeira Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente em agosto. Brasil é pioneiro. Eu posso falar isso objetivamente, mesmo que eu seja funcionário da OIT. Não há registro no outro país do mundo de esse processo de enraizar o trabalho decente como o Brasil está fazendo. E esse compromisso com o trabalho decente do Brasil provocou resultados. Entre 2003 e 2009, 30 milhões de pessoas saíram da situação da pobreza. Desemprego metropolitano atingiu seu nível mais reduzido na série histórica, ao declinar de 12,4% em 2003 para 5,2% em janeiro deste ano. Foram gerados mais de 17 milhões de empregos formais desde 2003 e ampliou-se a proteção social também, e registrou um aumento real de 53,7% do salário mínimo entre 2003 e 2009, e o rendimento médio real cresceu 25%. No entanto, persistem importantes desafios neste país. 46,5% das pessoas ocupadas no país ainda está na informalidade. A taxa de desemprego dos jovens é mais do que o dobro da taxa geral de desemprego. Ainda existem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando, assim como muitos trabalhadores e trabalhadoras submetidos à situação de trabalho escravo, tanto nas áreas urbanas como rurais no país. E também há um número alarmante de práticas antissindicais, cometidas contra indivíduos em termos de discriminação e represálias antissindicais, por exemplo, demissões antissindicais, e também contra a integridade dos trabalhadores coletivamente, em termos de recusas à negociação coletiva em boa-fé, represálias contra o direito de greve através de abusos na aplicação dos interditos proibitórios, etc. Eu vou concluir com esse tema, e vou tentar concluir o mais rápido possível, porque eu sei que a hora é bem tarde. Mas
a erradicação das práticas antissindicais tem tudo a ver com a realização do trabalho decente. É óbvio. Em primeiro lugar, a questão é inteiramente relevante aos princípios de direitos fundamentais da OIT. Mas tem outro aspecto também. Realmente que a erradicação das práticas antissindicais vai contribuir ao crescimento econômico, vai contribuir ao desenvolvimento sustentável. Pelo seguinte, em termos bem neoclássicos, pode realmente fazer uma análise bem conservadora neoclássica, economicamente falando, é que mais sindicalização, mais negociação coletiva, realmente é a medida mais eficaz de gerar mais demanda numa economia, que é absolutamente essencial nesse momento da crise global, e também é uma forma microeconômica de gerar crescimento e redistribuição da renda, ou até mais macroeconômica, dependendo da escala de negociação coletiva. Um ponto principal que eu gostaria de deixar com vocês hoje também é o seguinte. O Brasil ratificou as Convenções 98 sobre negociação coletiva e organização sindical e 151 sobre as relações de trabalho no setor público, o direito de trabalho para servidores públicos. E com essas duas convenções que o Brasil ratificou, tem toda a arquitetura, tem toda a estrutura para assegurar um combate eficaz contra as práticas antissindicais no país em termos da jurisprudência internacional. As práticas antissindicais, infelizmente, uma praga mundial. Eu gostaria de destacar a pesquisa anual de violações dos direitos sindicais da Confederação Sindical Internacional. As violações pioraram e agravaram em 2011. Na pesquisa de 143 países, 76 sindicalistas foram assassinados em 2011. Milhares de trabalhadores e trabalhadoras presos, demitidos pelas atividades sindicais. E dos 76 assassinados, não contando os trabalhadores assassinados durante as mobilizações e manifestações da Primavera Árabe, 29 foram de Colômbia e 10 de Guatemala. Eu tinha uma sensibilidade a esse tema como norte-americano, que a interferência empresarial, as práticas antissindicais, como eu vou explicar amanhã, na verdade, são responsáveis para a baixa taxa de sindicalização no meu país. E em 20% das campanhas de organização sindical nos Estados Unidos tem dimensões antissindicais ou outras práticas antissindicais. Bom, para a OIT, a proteção contra os atos antissindicais está ligada à liberdade sindical, a Convenção 98, que o Brasil ratificou em 1952, é realmente a referência importante para combater as práticas antissindicais. Segundo os peritos da OIT sobre essa questão, eles fizeram pesquisa especial, inédita, na última conferência, sobre as convenções fundamentais. E eles observaram que a Convenção 98, ratificada pelo Brasil, basicamente protege contra os atos antissindicais no começo do emprego, durante o emprego e no término do emprego. Também protege contra ingerências nos assuntos internos e na governança interna das organizações dos empregadores e dos trabalhadores e também promove e protege a negociação coletiva. Tem algumas trabalhadores e trabalhadoras não cobertas pela Convenção em 98. Bom, na Convenção fala que a legislação nacional pode definir se as Forças Armadas ou a polícia fossem incluídas na proteção ou não. Porém, a jurisprudência é bem clara que a força trabalhista cidadã nas Forças Armadas tem todos os direitos e proteções da Convenção, inclusive seguranças no setor público e privado que não são policiais públicos. Também tem outro buraco, entre aspas, nessa convenção, sobre os servidores públicos em serviço da administração do Estado. Mas parece que a Convenção 151
sobre as condições de trabalho da função pública que o Brasil ratificou 2 anos atrás, consegue tampar esse buraco, porque a Convenção é bem clara que todos os servidores públicos têm os direitos de organização sindical e de negociação coletiva também, e de arbitragem e de mediação, etc. Falta ainda, como imagino muitos de vocês sabem, a questão de regulamentação, implementação dessa convenção. Os peritos, nessa última pesquisa que mencionei, fez algumas observações sobre o sistema de jurisprudência da OIT e as práticas antissindicais. Gostaria de destacar só algumas observações. Primeira, as medidas e as provisões legislativas têm que providenciar proteções específicas e executáveis, além de pronunciamentos legislativos e constitucionais muito gerais. E mesmo que, embora que a legislação em muitos países seja em conformidade com a Convenção 98, carecem também sanções efetivamente dissuasivas e uma prática de proteção contra atos de discriminação e ingerência. E, no rodapé, nessa referência dos peritos, o Brasil foi mencionado. Também os peritos falaram em essa última relatória especial, que as proteções têm que incluir não apenas os dirigentes com foro sindical, os representantes oficiais dos trabalhadores, mas também trabalhadores de base envolvidos em atividades sindicais, inclusive trabalhadores tentando organizar um sindicato ou conseguir a representação sindical. Para concluir, a realidade no Brasil. Bom, eu não tenho dúvida que, em termos do sistema constitucional federal, e também em termos da CLT, obviamente, tem uma abrangência, tem realmente uma cobertura geral contra os atos antissindicais, práticas antissindicais. O desembargador Cláudio Armando Cote de Menezes, do TRT do Espírito Santo, do 17ª Região, fez uma análise bem completa, muito bem trabalhado, fazendo esse argumento num artigo que ele escreveu na revista do TST em 2005. Mas minha pergunta, é que as referências gerais são adequadas realmente para fazer uma proteção real. Eu tenho que ter muito cuidado nessas observações. O escritório em Brasília não é nenhum, eu gosto de dizer que não somos nenhum juiz de plantão. Eu não posso dar muitos palpites sobre isso, porque isso é uma função para a Genebra. Então, eu sou estrutura para a estrutura de supervisão em Genebra, como explicitei na minha palestra hoje. Mas há uma pergunta fundamental. A questão da aplicação da lei e os direitos constitucionais e os remédios eficazes. Há cumprimento efetivo e justiça experiente em termos dos princípios constitucionais e legais no Brasil contra as práticas antissindicais. Por exemplo, as demissões antissindicais de trabalhadores que não têm a proteção do foro sindical, como o Dr. Menezes citou no artigo dele. Como está o ônus de prova para um trabalhador ou trabalhadora demitido por motivos antissindicais? Há, na verdade, uma definição bem clara no sistema jurídico, na jurisprudência, e não apenas em declarações gerais contra a discriminação antissindical na Constituição e na CLT, sobre as práticas antissindicais. Como está o acesso a este sistema? E os remédios administrativos e judiciais são eficazes e rápidos, lembrando aquela advertência, o dito famoso do Lord Gladstone, do século XIX, que é justiça tardada e justiça negada. Bom, estou fazendo essas perguntas para eu mesmo com o meu conhecimento com o Brasil também. Eu não sou como o Dr. Iraci, gente que advogando, praticando no sistema, e eu acho que muitos dos palestrantes podem responder melhor essas perguntas. Mas o que o OIT falou sobre isso? Bom, a última revisão do OIT foi feita pelo Comitê dos Peritos quanto à Convenção 98 em 2010, através de um inquirimento direto. Isso, na verdade, é pedido para mais informações do Estado-membro. Isso foi dirigido ao governo do Brasil. E os peritos falaram o seguinte: mesmo que a liberdade sindical seja protegida constitucionalmente, a ordem jurídica nacional não tipifica
as condutas antissindicais, e isto impede ao sistema, ao Ministério do Trabalho e Emprego, de tomar as medidas eficazes de caráter preventivo e repressivo para controle de condutas como aquelas dos casos denunciados, casos que foram diante do Comitê de Liberdade Sindical. Com estas condições, o Comitê expressa sua esperança com o estabelecimento de recursos e sanções suficientes contra os atos de discriminação antissindical, com o objeto de assegurar a eficácia prática do artigo 1 da Convenção 98. Mas nós da OIT somos bem otimistas em relação ao Brasil. Há um compromisso nacional com a promoção do trabalho decente, como uma política de Estado que é ímpar no mundo de hoje, definida e monitorada através de mecanismos de consulta tripartite, que vai incluir, obviamente, respeito pelos direitos e princípios fundamentais do trabalho, inclusive mais e melhores definições de práticas antissindicais e de proteções e sanções eficazes. E com as convenções 98 e 151 já ratificadas e já com força vinculante no Brasil em termos de direito internacional, há todo o impulso e todo o fundamento para o Brasil progredir nessa área em termos de direito internacional. Também, eu fiz uma referência muito rápida ao novo diretor-geral. Ele vai assumir o cargo em 1º de outubro. O nome dele é Guy Ryder. Ele foi o secretário-geral da Confederação Sindical Internacional. Ele vem do lado de vocês, ele vem do lado dos trabalhadores. Na verdade, isso é uma coisa inédita em toda a história da organização. Primeira vez que, na verdade, um sindicalista foi eleito diretor-geral dessa organização, porque todos os diretores gerais anteriores vieram dos ministérios do trabalho, da diplomacia profissional, dos governos. É isso a primeira vez que alguém vem diretamente de um constituinte que é dos trabalhadores. E o Guy também, o diretor Guy Ryder, era anteriormente o diretor executivo de normas. Ele tem realmente um apreço enorme para essa área. Eu acho que isso, em termos de falando de um constituinte, os trabalhadores na OIT, eu acho que isso é um momento inédito e muito especial. Eu vou fechar com uma observação muito verdadeira e eloquente do Dr. Oscar Uriarte, o jurista uruguaio que tragicamente faleceu um ano atrás. Mas ele falou o seguinte, gostaria de fechar minha fala de hoje com isso. Ele falou o seguinte: o sistema de proteção de atividade sindical, em seu conjunto, não é outra coisa, definitivamente, senão a redução ou a concreção da noção abstrata da liberdade sindical ao meio concreto e real em que deve ser exercida. E nós da OIT estamos aqui para apoiar com essa tarefa, que esse princípio abstrato dos direitos de organização sindical de negociação coletiva seja concreto e real. Muito obrigado. E agora, como agradecimento ao Dr. Stanley Gasek por sua participação no encontro, nós convidamos o presidente do Senalba-RS, Antônio Johann, para a entrega de uma estatueta do laçador, o tradicional símbolo do Rio Grande do Sul. A imagem do laçador foi inspirada na figura do poeta e escritor tradicionalista Paixão Cortes. A presente obra é do escultor Raul Winter. A obra ficará exposta durante o encontro, aqui no palco, lembrando que, além dos palestrantes, os senalbas presentes no encontro também receberão a estatueta. Parabéns ao Dr. Gasek por sua palestra magna, obrigado pela participação.
E agora nós convidamos a todos para o coquetel de abertura do encontro, momento em que também poderemos acompanhar apresentações artísticas regionais. O coquetel acontecerá no andar inferior a esse. Nossos trabalhos reiniciam amanhã, a partir das 9 horas, pontualmente. Nós vamos procurar respeitar os horários para que possamos bem cumprir a programação do encontro. Por isso, solicitamos a colaboração de todos. Muito obrigado pela presença, uma boa noite.